Uma boa noite, que a paz do Senhor esteja com a sua vida. É mais um dia que Deus nos deu. Alegremos-nos, regozijemo-nos na presença dEle. Hoje é dia de reunião de oração. É dia de meditarmos na palavra de Deus, de sermos edificados com a presença de Jesus nas nossas vidas. Que dia maravilhoso é este! Apesar das lutas, problemas, situações difíceis, nós cremos num Deus que é todo-poderoso para nos guardar, para nos livrar de todo mal. A sua glória é vista nas nossas vidas. Você é convidado a tomar parte nesta reunião de oração, a trazer os seus pedidos, seus agradecimentos e testemunhos, a louvar a esse Deus, a abrir a sua Bíblia e junto comigo e com os nossos irmãos aqui presentes, nós dedicarmos o nosso tempo a aprender com esse Deus, o seu Evangelho que nos apresenta a grande notícia de que Jesus, Cristo, nosso Senhor, triunfou sobre a morte e sobre o inferno para nos dar uma nova vida. Traga os seus pedidos de oração, chama seus amigos, ainda dá tempo. E juntos vamos orar a esse Deus, trazer à presença do Senhor aquilo que Deus já sabe, mas que tem que ser confessado como forma de nós nos submetermos à vontade desse bondoso Deus. Eu quero orar pela sua vida. Quero que você feche os seus olhos comigo agora e juntos vamos buscar a esse Deus, vamos ouvir o que Ele tem a dizer para nós, começando com oração, colocando a gente na presença de Deus. Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome, Senhor. A Tua verdade, a Tua palavra nos fascina, Senhor. A Tua presença transforma os nossos corações, Senhor. Ó Deus, quando nos juntamos com os nossos irmãos, percebemos que a Tua presença e o Teu poder se manifestam sobre as nossas vidas, Senhor, trazendo graça, trazendo paz, ensinando o nosso coração cada um dos Teus mandamentos, Senhor, fazendo com que a gente enxergue a gloriosa verdade do Teu Evangelho, olhando para Jesus. Nós nos confortamos, ó Deus, a nossa alma, como diz lá o Salmo 23, é refrigerada, é trazida para pastos verdejantes, ó Deus, porque sabemos que Tu estás conosco, ó Deus. E, ó Deus, aqui estamos, por mais corrida que a nossa vida seja, por mais que a carranca dos problemas nos amedronte, Senhor, por mais, ó Deus, que a doença ou as ameaças de doença do nosso tempo, Senhor, os cuidados deste mundo, os perigos que giram em torno da nossa vida tentem nos fazer naufragar no mar de preocupações e ansiedades. Nós olhamos para a Tua face, Jesus, e enxergamos que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos livra de todo mal, ó Deus, e é assim que nós declaramos a nossa fé no Senhor, porque sabemos que Tu és um Pai que cuida de nós, porque, ó Deus, sabemos que Tu és o nosso pastor e nada nos falta, porque quando olhamos para Jesus e para o sacrifício que o nosso Salvador fez naquela cruz, imediatamente nos confortamos, porque percebemos que nada absolutamente nos falta, Senhor. Quando temos Jesus no coração, nós temos tudo. E por mais que os homens nos privem da liberdade, dos bens, da tranquilidade da vida, se temos Jesus no nosso coração, nós temos tudo, Senhor. Ó Senhor, reafirma em nós essa certeza, ó Deus. E pedimos ainda que o Senhor traga, ó Deus, as respostas
que tanto, ó Deus, oramos, que tanto pedimos, ó Deus, que tanto carecemos de uma solução que vem do céu, ó Deus. Mas, Senhor, em respondendo às nossas orações, o Senhor proceda não do nosso jeito, mas do teu jeito, Senhor, fazendo a tua vontade, não a nossa, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que entra agora para participar com a gente de mais uma reunião de oração, esse é um espaço aberto, é um espaço democrático, onde há liberdade de você se expressar. Se assim você tiver o desejo de escrever para nós o seu pedido de oração, faça isso. Não deixe de escrever, não deixe de dizer qual é o motivo que você tem orado diante de Deus e quer compartilhar com a gente, para que nós também, como irmãos em Cristo, oremos juntos. Temos tido, irmãos, testemunhos de respostas de oração de alguns irmãos que escreveram para nós, e o nosso bondoso Deus, com a sua graça e misericórdia, respondeu, efetuando curas, milagres, libertações e, de fato, exortando também a vida a um conserto, a uma nova vida com Jesus. Escreva para nós nos comentários desse vídeo o seu pedido de oração, para que ao final, a gente, tomando conhecimento disso, a gente ore por aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu quero abrir a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a única verdade que existe nesse mundo para ser percebida, que é a palavra do Deus vivo. E eu quero convidar você a, mais uma vez, se debruçar comigo sobre o assunto Mais que Vencedores, sobre essa série de mensagens que nos apresentam a grande vitória que vem através de Jesus. Vitória essa que Deus nos deu, não vem de nós, mas que foi conquistada por um alto preço na cruz do Calvário, mediante o sacrifício do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos olhar para o capítulo 7 da carta aos Romanos, e nós vamos encerrar este capítulo da Bíblia. Que coisa boa é nós lermos todo um capítulo da Bíblia e pouco a pouco aprendermos com o que Deus nos ensina e também a praticarmos na vida aquilo que Jesus nos ensinou. Então nós vamos ler Romanos capítulo 7, do verso 19 ao verso 25, que nos fala dessa graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que só tem a nos ensinar a sua salvação. Romanos 7, 19 a 25, portanto, veja o que Paulo diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Louvado seja o nome do Senhor, que inspirou no coração do apóstolo Paulo a carta aos Romanos. E cada palavra doce que vem das Escrituras é ouvida, é transmitida a nós por meio do Espírito Santo, que testifica, que confirma, que testemunha que tudo isso é verdade de Deus para as nossas vidas. Vamos lá.
nós vimos que o apóstolo Paulo se declara como pecador, numa atitude honesta, simples, de alguém que foi humilhado pelo encontro com Cristo, pela conversão que veio de Deus. Paulo, como nós já vimos, se declara como alguém pecador e, portanto, vendido à escravidão que vem do pecado. A natureza humana, meus irmãos e amigos, é tão entrelaçada, tão unida com o pecado, que Paulo chega a dizer que nem mesmo compreende o seu próprio modo de agir, já que o bem que ele tanto deseja não é exatamente aquilo que ele faz. Mas o mal que ele tanto repudia com a sua mente é exatamente esse o mal que pratica várias e várias vezes. Ora, essa é uma demonstração da impotência humana, porque em nós, como diz a palavra de Deus aqui, não há bem algum. Paulo nos apresenta a verdade de que nós podemos ter até boas intenções, mas não realizamos por nós mesmos essas boas intenções, mas apenas pelo agir do nosso Deus, que começou em nós uma boa obra, por meio de Cristo Jesus nosso Senhor, ou seja, nos salvando, nos santificando e nos usando como seus instrumentos, é que somos capacitados para toda boa obra. Então Paulo vai dizer sem qualquer dificuldade que ele, por mais que seja servo de Deus, ele está sujeito ao pecado e, portanto, neutralizado por causa do pecado. E Paulo nos apresenta nessa passagem da Bíblia, nesses versículos que lemos, a impotência humana mais uma vez, mas essa impotência humana que é totalmente absorvida, ou melhor dizendo, alcançada, envolvida pela graça que vem de Cristo. Eu quero pensar isso com você. A impotência que nós temos, a impotência humana de fazer o que é bom, de cumprir a lei de Deus, de fazer de forma perfeita tudo aquilo que Deus mandou a gente fazer, mas, no entanto, todavia, é Cristo Jesus, o nosso Senhor, por meio de quem nós somos capacitados para toda boa obra. É Cristo Jesus, o nosso Senhor, quem nos dá as condições, pela sua graça, de agradarmos a esse Deus. E por isso nós somos mais que vencedores. Paulo diz no verso 19, sem qualquer dificuldade, mostrando quem ele é, dizendo assim: porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero. É isso que eu faço. Eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não desejo, é isso que eu faço. Veja como é ambígua, dúbia, paradoxal e esquisita a constituição humana. Como alguém vendido à escravidão do pecado, Paulo diz que não é difícil entender que essas atitudes que ele mesmo tem, ou seja, de fazer o que não quer, já não é ele mesmo que faz, mas sim o domínio e a escravidão do pecado que nele habita. É isso que Paulo diz nesses dois primeiros versículos. Eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Verso 20, mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha como é que é nocivo o pecado. O pecado é uma metástase, é um câncer que domina o coração humano, ao ponto de controlar a vida, como se fosse um parasita que precisa de um hospedeiro para dominar. É triste, é lamentável a condição natural do homem longe de Deus. E nós somos assim por essência. Verso 21, Paulo diz que, então, sendo assim, ao querer fazer o bem,
ao querer praticar coisas boas, ao querer agradar a Deus, se submetendo à santa e justa lei de Deus, ele diz assim: eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Sempre que quero fazer o bem, Paulo diz, eu encontro uma lei. E aqui ele não está falando na lei de Deus, mas uma lei no sentido de um princípio que domina as suas ações. Ou seja, Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, eu vejo que o mal me alcança, porque o mal reside no meu interior. Paulo está dizendo que sempre que temos alguma boa intenção de fazer alguma coisa boa na vida, esse mal que reside em nossa natureza corrompida sempre tensiona a nossa vida, sempre empurra a nossa vida a não querer realizar as boas intenções que temos. Trata-se nada mais, nada menos daquilo que a gente já ouviu quando lê a Bíblia, dizendo que a carne milita contra o Espírito. E uma grande batalha espiritual e interna acontece no nosso coração. Por quê? Verso 22. No tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, Paulo diz que o homem pode ter na sua mente a capacidade de contemplar Deus, de admirar a lei de Deus, ao ponto de ter prazer na lei de Deus, estudando cada mandamento da lei divina, ler a Bíblia e nela meditar de noite e de dia. Paulo diz que o seu homem interior, isto é, o coração, os pensamentos, aquilo que as pessoas de fora não conseguem investigar, mas somente aquele que sonda os nossos corações, que é o próprio Deus, é que sabe que esse prazer na lei do Senhor, que vem da nossa mente, foi implantado pelo Espírito Santo de Deus, a fim de regenerar o próprio homem, transformando diariamente na imagem de Cristo. Então Paulo diz assim, eu que conheço a Cristo, eu que fui convertido por Deus, tenho prazer com a minha mente. Eu admiro a lei de Deus, eu tenho de fato um apego a cada mandamento da lei divina, porque entendo que o jeito de Deus é o jeito certo e que os princípios do Senhor são os princípios que levam o homem a uma vida que caminha para a salvação que vem de Deus. No entanto, Paulo mostra que uma pessoa, mesmo sendo tão abençoada por Deus, isto é, com essa transformação que vem de Deus, dando prazer na sua verdade, essa pessoa pode e constantemente tem dentro de si um conflito com uma outra lei que opera nos seus membros, a fim de desfazer toda essa graça operada por Deus no coração. Olha que coisa terrível. Paulo chama essa força opressora de a lei do pecado, ou seja, a influência do pecado que frequentemente faz força para nos empurrar para longe desse prazer na lei de Deus, irmãos. E é exatamente por isso que nós frequentemente somos pegos em pecados, na prática de pecados que já havíamos até prometido a Deus com lágrimas nos olhos em oração, dizendo, Senhor, eu não vou mais fazer isso. É por causa dessa força dominadora que vem do pecado que nós somos usualmente flagrados em obras ruins, em práticas, em condutas erradas
que não dizem respeito aos padrões divinos. É por isso que Paulo, no verso 24, ele olha para dentro de si mesmo e ele chega ao desespero no verso 24. Ele diz: como eu sou desventurado. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Sabe o que Paulo está dizendo? Coisa terrível a minha vida. Por causa da lei do pecado que há em mim, eu não tenho condições de servir a Deus como eu quero. Por isso, eu sou um desventurado, eu sou um desgraçado, alguém que nunca vai ter uma felicidade plena enquanto viver nessa luta. A carne militando contra o espírito. Não é? Quem me livrará do corpo desta morte? Olha como é pesado que Paulo fala. Dessa vida que gosta do pecado, que caminha para a sua própria destruição e ruína no inferno. Paulo diz: corpo desta morte. Quem pode nos livrar do corpo desta morte? Desse jeito de ser que tantas e tantas vezes luta contra a lei de Deus, luta contra a transformação que Jesus, que o Espírito Santo já operou no coração, nos vendendo, nos levando a fazer coisas que não desejamos, ou nos levando a deixar de fazer aquilo que queremos, que é bom, que é correto diante do Senhor. Paulo chega cansado e desesperado no final desse versículo. No entanto, antes dele sucumbir de fato ao desespero, ele escreve o verso 25 e ele afirma a esperança de todo crente no Senhor Jesus Cristo. E louvado seja Deus, porque o verso 25 existe na nossa Bíblia. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus irmãos, para alguém que chega desventurado, dizendo: eu sou alguém desgraçado por causa do pecado, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, é de fato um grito de alívio, é um brado de vitória que todo cristão autêntico em Cristo pode fazer soar na sua vida. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque é Ele quem nos livra do corpo dessa morte. Foi Ele quem morreu a nossa morte, a fim de nos salvar. Foi Ele quem morreu a nossa morte para nos regenerar para uma nova vida, que não tem prazer na lei do pecado, mas sim na lei de Deus. E o resultado disso tudo é Paulo dizendo que de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ou seja, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer no meu lugar, agora, por mais que a lei do pecado tente me dominar, eu estou cativado pela lei de Deus e sendo aperfeiçoado todos os dias para fazer morrer no meu coração os resíduos tóxicos do pecado, os resquícios que antes invadiram o meu ser, me tornando impotente de agradar a Deus, mas por causa da graça de Cristo, eu agora posso dizer que com a minha mente eu estou cativado pela santa lei de Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que aplicações fazemos, irmãos? O que a nossa vida tem que entender de fato quando a gente lê um texto tão precioso como esse? Primeira coisa que eu vejo, irmãos, é que o Evangelho, a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados, está totalmente exposta. O Evangelho está totalmente exposto nesse texto.
Porque Paulo fala das más notícias quando ele revela que o pecado que em nós habita tenta nos subverter a uma vida sem Deus, produzindo em nós um verdadeiro corpo de morte. Mas Paulo também fala das boas notícias. Jesus veio ao mundo, ele morreu numa cruz, ele ressuscitou dentre os mortos para nos cativar a mente de volta para o santo, justo e bondoso mandamento do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esperança bendita, irmãos! Que notícia fantástica é essa? Saber que o Filho de Deus nos proporcionou esse livramento do corpo dessa morte, a nossa salvação, tudo isso sem nos cobrar nada em troca. Nada em troca. Antes, o Pai de Jesus Cristo nos deu tudo de graça. O que nós podemos mais querer para a nossa vida? Hein? O que nós temos a reclamar da vida diante dessa notícia tão transformadora? Não temos nada a maldizer, a murmurar, a entrar em desesperos, porque o Deus e Pai de Jesus Cristo nos regenerou por meio do seu Filho, meus irmãos. E hoje, se nós ainda não fizemos isso, nós precisamos nos render a Jesus, o Filho do Deus vivo. Mas se já fizemos isso, precisamos nos quebrantar mais uma vez, porque só o Filho de Deus é quem nos liberta da escravidão do pecado que ainda nos assedia frequentemente. O que a gente pode querer mais da vida? O que a gente está esperando para se curvar diante de Cristo definitivamente? Eu não vou fazer aquela pergunta que muitos fazem: o que você espera para aceitar a Jesus? Eu vou dizer para você: o que você está esperando para se curvar a Jesus, sabendo que Ele é quem liberta a mim e a você dessa escravidão do pecado, para nos dar uma nova vida, para que a gente hoje tenha esperança nos nossos dias? O que está faltando? O que nós precisamos mais? Por mais que até tenhamos Cristo no coração, mas o que a gente às vezes se sente tão incompleto, tão perdido, tão desesperado? O que está nos faltando para nós nos quebrantarmos mais uma vez ao Filho de Deus? É isso que tem que acontecer na nossa vida, irmãos. É isso que a gente precisa buscar como fonte da nossa verdadeira transformação. E segunda aplicação que faço é fazendo coro, combinando com o apóstolo Paulo, dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo. Você já pensou o que significa essa expressão? Graças a Deus por Jesus Cristo. Pare para pensar um momento. O que Paulo está dizendo quando ele brada esse grito de libertação? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sabe, a vida da gente não caminha sempre como a gente quer. Os problemas surgem de todos os lugares. A doença, as enfermidades aparecem e nos tiram as forças físicas, mas também derrubam o nosso emocional, nos enchem de preocupação. Perdemos pessoas, perdemos empregos, há situações difíceis acontecendo, mas escute a palavra de Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tempos difíceis, pandemias, crises financeiras, falta de fé com relação a Deus, meus queridos, com a vida, falta de fé no mundo, falta de fé com o futuro, com a política, falta de fé com relação a uma saída para tudo isso que nós estamos dizendo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quem é capaz de ter essa gratidão no coração? É capaz de vencer todas
as coisas. Porque é dizendo graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, é que nós declaramos para nós mesmos e para o mundo que não acredita em Deus, que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe o que nós precisamos, meus irmãos? Nós precisamos dar um tempo, com tantas reclamações que nós fazemos, e dizer: Deus, obrigado por Jesus Cristo, o meu Senhor. Qual foi a última vez que você orou dizendo a Deus assim? Deus, muito obrigado por Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, aprender a orar e aprendermos a parar de só pedir, pedir e pedir e dizer mais e mais: Senhor, muito obrigado por Jesus Cristo, o meu Salvador. Nós precisamos orar mais, de fato. E quando agradecermos a Deus por tudo que temos, é necessário a gente dizer antes de qualquer coisa: muito obrigado, Deus. Muito obrigado, meu Senhor, pela maior bênção da minha vida, que é a salvação que vem de Jesus Cristo. E também muito obrigado pela presença de Jesus Cristo, que é o Deus da minha salvação, que é o Senhor do universo, que é Senhor da minha história. Meus irmãos, eu não sei o que você está vivendo aí hoje, mas se você tiver a capacidade dada por Deus de, no seu coração, você pronunciar essa frase tão simples, não tem muita dificuldade de dizer isso aí, não. Graças a Deus por Jesus. Eu garanto a você, em nome de Jesus, que não há morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem a influência do mal, nem a lei do pecado, nem o corpo da morte, nem principados e potestades, nem altura, profundidade ou qualquer outra criatura que vai separar você do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o teu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor e Senhor do universo. Pense nessas coisas, abra seu coração, curve-se diante dessa graça de Cristo, se você ainda não o fez. E se você já o fez, é momento de você tranquilizar o seu coração, se arrepender pelos seus pecados e confessar a Jesus: Senhor, este corpo dessa morte, essa vida que travo contra o meu pecado, está sendo difícil, Senhor. Mas graças a Deus, porque Jesus foi para a cruz e morreu pelo meu pecado. E eu quero, Senhor, ser santificado a cada dia, para que de fato eu viva uma vida que agrada a Deus e corroborar no meu coração a certeza de que eu sou mais do que vencedor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar? É hora de você fechar os seus olhos, é hora de você que escreveu os seus pedidos de oração, você de fato confiar e crer no Senhor, porque vamos orar juntos pelo que você escreveu, e Deus sabe o que passa na sua vida e no seu coração. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Senhor, tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Deus, te damos graças por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele morreu numa cruz para nos salvar do inferno, para nos libertar do pecado, não para que a gente continue a viver tendo prazer no pecado, mas para sermos libertos da escravidão do pecado e para que o pecado seja expurgado da nossa vida, Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele quem nos livra do corpo dessa morte. Senhor, tua palavra é clara. Ela nos aponta a Cristo e ela nos ensina que somos mais que vencedores. Não porque somos poderosos,
Não porque somos inteligentes ou influentes, Senhor. Não porque somos bons de alguma forma, mas porque Jesus é poderoso. Porque Jesus influencia a nossa vida. E porque Jesus Cristo, nosso Senhor, nos libertou do império das trevas. A Ti toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. A Ti, Senhor, entregamos nossa vida. Entregamos o nosso ser para que o Senhor nos transforme a cada dia, santificando a nossa alma para, Senhor, que o Senhor seja glorificado em nosso ser. Assim também entregamos nossos problemas e tribulações, nossas lutas diárias, Senhor, nossa incapacidade de ver soluções, ó Deus. Entregamos a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem resposta para a nossa vida. O Senhor tem consolo para a nossa alma. O Senhor nunca nos desampara. E, ó Deus, que cada pedido de oração aqui feito seja hoje respondido, segundo a Tua maravilhosa vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês, que sempre é de fato alegria para o nosso coração. Compartilhe esse vídeo. Busca o Senhor em oração. É Ele quem nos faz ser mais que vencedores. É Ele quem nos dá a vida eterna. E é Ele quem também nos dá a resposta para as lutas, problemas e situações difíceis que nós vivemos. Fiquem todos na paz. Tenham todos uma semana abençoada em nome de Jesus.